Quando você coloca Bitcoin versus XRP lado a lado, uma coisa fica clara. Estamos falando de duas propostas completamente diferentes para o futuro do dinheiro. O Bitcoin ainda é o rei das criptos. Por mais de 10 anos, foi a referência absoluta, símbolo de descentralização e reserva de valor. Mas a coroa já não parece tão firme quanto antes. Hoje existe um concorrente que está provando na prática que consegue mover dinheiro pelo mundo em segundos, por menos de 1 centavo e sem gastar rios de energia: o XRP. E aqui não é questão de torcida, é entender o cenário real. O Bitcoin representará a escassez digital, mas com limitações evidentes: 7 transações por segundo, confirmações que podem levar minutos ou até horas em congestionamento, e taxas que vão de centavos a $50. Já tentou pagar um café com Bitcoin? Pode acabar de tomar e ainda está esperando a transação. Enquanto isso, o XRP mostra que velocidade e escalabilidade não são detalhes técnicos, mas sim o que pode redefinir como o mundo vai usar o dinheiro digital. A grande questão é: será que o ouro digital ainda aguenta sozinho? Ou o mercado já está pronto para um novo modelo de pagamento global? Agora pensa no seguinte: o XRP não joga no mesmo campeonato que as outras moedas. Essa moeda faz uma transação em 3 a 5 segundos, consegue lidar com mais de 1.500 por segundo e a taxa é quase zero, uma fração de centavo. É muito mais rápido e barato que a maioria das outras. Para você ter uma ideia, se você mandar R$1.000 para o Japão em Bitcoin, vai clicar em enviar, preparar um lanche e ainda voltar para ver que está pendente. Já com o XRP, o dinheiro chega antes de você abrir o pote de maionese. E isso não é só conforto. Bancos e empresas gigantes precisam de rapidez, porque cada segundo e cada centavo fazem diferença nos lucros. Para eles, esperar 10 minutos ou mais no Bitcoin pode ser um problema sério. Já 4 segundos no XRP é perfeito. Agora, um ponto importante: o gasto de energia. O Bitcoin consome eletricidade de um jeito absurdo, parecido com o de um país inteiro, como a Argentina. Só uma transação pode gastar energia suficiente para uma casa ficar ligada por um mês inteiro. Isso acontece porque o Bitcoin usa a chamada prova de trabalho, que exige computadores potentes competindo entre si. Já o XRP é o oposto: não tem mineradores, não precisa de competição maluca. Ele usa um sistema de consenso, simples, com validadores que só confirmam se a transação é verdadeira. Resultado: toda a rede XRP pode rodar com a energia de algumas bombas de gasolina. E por que isso importa? Porque os governos e bancos estão cada vez mais preocupados com o meio ambiente. O alto gasto de energia do Bitcoin deixa eles com o pé atrás. Mas o XRP, que gasta quase nada, chama atenção positiva. Por isso está entrando em vários testes e parcerias pelo mundo. No fim das contas, a segurança do Bitcoin custa em energia, enquanto a do XRP custa quase nada e ainda agrada reguladores. Vamos falar da diferença entre a economia do Bitcoin e do XRP. O Bitcoin depende da mineração. Os mineradores gastam fortunas em energia em máquinas e precisam vender parte das moedas que ganham para cobrir esses custos. Isso cria uma pressão de venda diária no mercado. A cada 4 anos vem um halving, que corta essa oferta pela metade. É o que dá ao BTC seu poder de escassez, mas também deixa a rede numa corda bamba. Se o preço cai demais, os mineradores desligam as máquinas e a segurança da rede diminui. Já houve até discussões sobre quebrar o limite sagrado dos 21 milhões de BTC, algo que destruiria a narrativa central do Bitcoin. Agora olhe o XRP. Ele foi todo pré-minerado, 100 bilhões de tokens. A Ripple libera 1 bilhão por mês de uma espécie de cofre, escrow, mas quase sempre devolve a maior parte. É como se fosse um banco central transparente, controlando a liquidez com previsibilidade. Críticos falam em risco de dump, mas bancos e tesourarias amam isso, porque conseguem planejar exatamente quantas moedas vão circular nos próximos trimestres. E o mais importante, como não existe mineração, o XRP nunca corre risco de espiral da morte. Mesmo se o preço cair forte, os validadores continuam validando, porque os custos são mínimos. No lado institucional, o Bitcoin abriu o caminho com os ETFs à vista. Quando a SEC aprovou, bilhões de dólares entraram de fundos de pensão, hedge funds e investidores comuns. Foi o selo de aprovação de Wall Street.
Já o XRP teve um caminho mais turbulento. Depois de anos brigando com a SEC, a Ripple agora tem clareza regulatória. E em setembro de 2025 veio o grande ponto de virada. A SEC aprovou um novo padrão que permite que bolsas como a Nasdaq e a NYSE listem ETFs de cripto à vista de forma muito mais rápida, de 240 dias para apenas 75. Resultado? Gestoras como Grayscale, Bitwise e 21 Shares já pediram ETFs de XRP. O próprio Brad Gardenhouse disse que espera aprovações ainda em 2025. E por que isso é tão grande? Porque ETFs não são só preço, eles são acesso. São a ponte que permite que gigantes institucionais, que não podem comprar cripto diretamente, finalmente entrem em XRP de maneira regulamentada. Foi assim que o Bitcoin se tornou mainstream. Agora, o palco está preparado para o XRP. Imagina só, o XRP pode em breve se conectar a uma ponte que traz uma rede muito mais rápida e barata por trás dele. Se isso acontecer, pode mudar completamente como a liquidez, ou seja, o dinheiro que entra e sai do ativo, vai fluir. E não só nos Estados Unidos, mas também em países emergentes, onde os ETFs podem virar a forma mais simples de entrar na economia cripto. Agora pensa no Bitcoin. Ele tem uma linguagem de programação bem limitada, feita assim de propósito para manter segurança e simplicidade. Mas isso significa que as inovações só acontecem em camadas extras, como a Lightning Network. É uma solução interessante, mas que adiciona complexidade e exige mais conhecimento técnico. Já o XRPL, a rede por trás do XRP, já vem com várias funções poderosas de fábrica. Pagamentos agendados, escrows, canais de pagamento, uma exchange descentralizada e até suporte nativo para NFTs. E mais, os desenvolvedores podem criar stablecoins lastreadas em moedas reais em questão de minutos. Isso fez com que o XRPL virasse a base de vários projetos piloto de CBDCs, moedas digitais de bancos centrais. Enquanto no Bitcoin os devs ainda brigam para colocar ordinals dentro de blocos apertados, no XRPL uma stablecoin já movimenta milhões de dólares por menos de 1 centavo em taxa. É simples, rápido e prático. Claro, o Bitcoin tem a vantagem de ser o primeiro, o pioneiro. Isso dá a ele um valor de marca enorme, como o ouro digital. Mas lembra da Kodak? Foi gigante na fotografia até que as câmeras digitais mudaram o jogo. E da Nokia? Dominava os celulares até os smartphones chegarem. O ponto é, o Bitcoin pode continuar existindo, mas se o valor real começar a ser movimentado em redes mais rápidas e baratas, como o XRP, a narrativa pode mudar. O Bitcoin deixa de ser o futuro do dinheiro e vira apenas uma peça de coleção do passado. O Bitcoin tem um efeito de rede gigantesco, sustentado por milhões de investidores e um mercado de derivativos que já movimenta trilhões de dólares. Sua infraestrutura de exchanges e custódia é sólida, o que reforça ainda mais sua posição dominante. Mas o XRP tem um tipo de efeito de rede diferente e igualmente poderoso. Ele não depende só de varejistas ou traders. Seu motor vem de provedores de pagamento globais como Santander, SBI e até PayPal, que usam o XRP em corredores de remessas de alto volume, como de Dubai para Manila. Toda vez que um novo corredor é integrado, o XRP ganha mais demanda, porque as tesourarias precisam comprar, transferir e vender o token em questão de segundos. É um ciclo silencioso, mas incrivelmente difícil de parar. O Bitcoin até poderia tentar replicar isso com a Lightning Network, mas a Lightning traz uma complexidade enorme, precisa de liquidez inicial, gerenciamento de canais e até soluções como torres de vigilância. Isso não é algo que um CFO quer listar no relatório de riscos de uma empresa. O que eles querem é simplicidade e confiabilidade, exatamente o que o XRP entrega. E quando a gente compara os números, o contraste fica ainda mais claro. Velocidade. XRP liquida transações em cerca de 4 segundos. Bitcoin, cerca de 10 minutos por confirmação, e isso se a rede não estiver congestionada. Escala. O XRP já aguenta 1.500 transações por segundo. O Bitcoin, no máximo 7. Um parece pronto para pagamentos globais, o outro lembra a época da internet de escada. Energia. Transações no XRP gastam energia na escala de quilojoules. No Bitcoin, cada transação ainda consome quilowatts-hora, o que gera dor de cabeça com sustentabilidade.
Agora me diz, você acha que o futuro está no ouro digital do Bitcoin ou na máquina de pagamentos globais que é o XRP? Deixa aí nos comentários, time BTC ou time XRP? O XRP já travou suas batalhas e venceu grande parte delas, conquistando uma clareza regulatória que não depende de lobby em Wall Street para ter ETFs aprovados. Sua oferta é previsível, liberada mês a mês por meio do escrow, enquanto o Bitcoin segue ciclos voláteis de fartura e escassez causados pelos halvings. E enquanto o Bitcoin leva anos para implementar novos casos de uso, os corredores de pagamento do XRP estão entrando em operação em questão de meses. Colocando tudo na balança, a fortaleza do Bitcoin começa a parecer uma ponte de pista única cheia de pedágios, enquanto o XRP se posiciona como a próxima geração do Swift, mas em versão blockchain, rápido, barato e global. O risco não é o Bitcoin desaparecer, é ele virar um ativo de nicho como uma conta suíça digital, segura, mas lenta e cara. No debate, os maximalistas de Bitcoin chamam o XRP de moeda de banco centralizada. Já os defensores do XRP retrucam chamando o BTC de ouro dos boomers. Mas no fim das contas, os rótulos só escondem a verdade. Ambas as redes podem coexistir, mas coexistência não significa igualdade. O Bitcoin quer ser a camada base de um novo sistema financeiro. O XRP quer ser o encanamento sem atrito por onde dinheiro realmente flui. E é aí que os objetivos se chocam. Quando chega a hora de alocar capital, o mercado não vota em ideologia, ele pesa utilidade. E na prática, o que pesa mais? Velocidade para liquidar bilhões em segundos, baixo custo para operar em escala global, sustentabilidade, em sintonia com regulamentações e mandatos ESG. Cada nova exigência climática e cada regra de conformidade pressionam o Bitcoin e silenciosamente fortalecem o XRP. Porque os reguladores não hodlam memes, eles seguem mandatos. E esses mandatos estão se alinhando exatamente com as vantagens do XRP. Imagine que já é 2026 e você abre as notícias. Banco Mundial testa o XRPL para remessas em 40 países em desenvolvimento. Isso não seria ficção científica, é uma possibilidade bem real. Se isso acontecer, o volume do XRP pode triplicar, o preço pode disparar, e a mídia, que hoje ainda torce o nariz, teria que mudar de tom. Enquanto isso, o Bitcoin segue igual. Nada no código mudou, ele continua firme, mas de repente já não é mais o centro das atenções. É assim que a tecnologia evolui. Os mainframes não sumiram, mas os PCs se tornaram padrão. A internet discada não morreu de um dia para o outro, mas a banda larga a deixou irrelevante. O mesmo pode acontecer aqui. O Bitcoin pode continuar sendo respeitado, pode até ganhar ainda mais prestígio, mas também pode virar um ativo de colecionador, caro, lento e simbólico. Enquanto isso, redes mais rápidas e baratas como o XRP movimentam silenciosamente a maior parte do dinheiro real do mundo. O Bitcoin é o Fort Knox digital, sólido, seguro, mas inegavelmente lento. O XRP é o aerobarco blindado, rápido, eficiente e pronto para o mundo de hoje. E lembre-se, os reis não perdem suas coroas em um golpe dramático, eles desaparecem uma conveniência de cada vez. Esse é o medo oculto por trás de cada queda na taxa de hash, cada vez que um processador de pagamentos escolhe o XRPL. A guerra não é só ideológica, é tecnológica. E neste momento, velocidade, eficiência e sustentabilidade estão ganhando. Então me diga, você está com a fortaleza ou com um overcraft? Deixa aqui nos comentários, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a próxima análise. Nos vemos no próximo vídeo.